Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Abre a sua Bíblia comigo. Você que a trouxe. E coloque-se de pé na presença de Deus. Lucas capítulo 19, irmãos. Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Louvado seja o Senhor pela sua vida, por você estar aqui hoje, principalmente você que não é acostumado a vir aqui. Lucas 19, versículo 10, irmãos, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Ainda de pé, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai maravilhoso, glorioso e poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para exaltar, glorificar e engrandecer o Teu nome. Somos gratos ao Senhor, Pai, por nos chamar, nos escolher, nos salvar, nos dar o privilégio, Pai, de sermos chamados Teus filhos e podermos, Pai, ao mesmo tempo servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor. Louvamos o Teu nome, Pai, por esse privilégio, Senhor, e pelo privilégio também, Pai, de podermos estar diante da Tua palavra, para poder aprendê-la e ouvi-la, e que nesta noite o Teu Espírito, que está neste lugar, que está em nós, possa falar conosco, além daquilo que nós já ouvimos nessa noite. Fale conosco, Pai, ensina-nos, corrige-nos, molda-nos, ó Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, porque é assim que nós desejamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, exaltado, louvado e glorificado seja o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se, irmãos, em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos, irmãos, é um de alguns textos bíblicos que Jesus Cristo falou para expressar o propósito dele em vir ao mundo, o objetivo dele em vir ao mundo. E se eu e você estamos aqui, se eu e você servimos a Ele, seguimos a Ele, andamos com Ele e tentamos honrar o nome dele, é porque o seu propósito, o seu objetivo foi cumprido e está sendo cumprido. A Bíblia diz que Jesus ele decidiu, ele saiu do lugar de glória para se fazer homem, se fazer servo, se fazer pobre, para nos alcançar e para nos salvar. No contexto desse versículo que lemos, irmãos, você vai encontrar a história de um homem que, em essência, é o reflexo meu e o seu. Em essência, eu e você somos um Zaqueu também. Em essência, nós precisamos também ser achados, ser encontrados por Jesus Cristo. Alguns aqui já foram achados e encontrados. Talvez você que esteja aqui hoje, pela primeira, pela segunda, ou algumas vezes, que ainda não foi achado por Ele, talvez hoje Ele queira encontrar você. Nós, irmãos,
que fomos salvos, curados, libertos, transformados, que vivemos uma vida, ou procuramos pelo menos viver uma vida com Deus e para Ele, na maioria das vezes não conseguimos fazer e viver a essência do verdadeiro cristão. E em essência, Jesus Cristo tinha um propósito, tinha um objetivo de vir à terra, e Ele cumpriu esse propósito. As suas palavras, seus ensinamentos, suas doutrinas não foram como nós vemos hoje, como nós ouvimos hoje, de mensagens que falam que nós precisamos ser um povo que precisa encontrar um lugar nesse mundo, um lugar nessa terra, ou até mesmo uma posição de conforto, de sossego, de paz, de tranquilidade. E isso em todas as áreas da vida, em todas elas. Não que Deus não possa te dar, não que Deus não possa me dar, mas o Evangelho, a vida, o exemplo que Jesus Cristo tentou pregar e viver, não foi de uma vida assim. Não foi. Ele decidiu sair do seu lugar e passar tudo que ele passou, se entregar em uma cruz, para pagar um preço eterno por mim e por você. E Ele me encontrou um dia, Ele me deu nova vida um dia. E essa nova vida que eu recebi hoje, que você recebeu hoje, que você pode receber ela hoje se você não tem, eu preciso viver conforme aquilo que Ele espera, conforme o propósito para o qual Ele me chamou, Ele me elegeu, Ele me escolheu. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos, e não foi nós que escolhemos a Ele. Zaqueu, ao subir numa árvore, não falou para Jesus: Jesus, eu estou aqui, ó, vai jantar lá em casa, dá uma passada lá em casa. Mas Jesus conversou com ele, Jesus tomou a atitude de procurar ele, de chamar a atenção dele, de dizer: hoje convém que eu vá até a tua casa, Zaqueu. E existem pessoas hoje, que como Jesus Cristo, irmãos, que precisam ser usadas para encontrar perdidos. Hoje você está aqui por quê? Foi o próprio Jesus Cristo que apareceu diante de você e convidou você para ser crente? Convidou você para vir numa igreja? Convidou você ou apresentou o Evangelho para você? Você pode pensar, mas existem exceções, como o do apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, o homem que se apresentou ao apóstolo Paulo também pagou um preço. Ele pagou um preço para que o apóstolo Paulo fosse salvo. E nós, como cristãos, como crentes, evangélicos, seja qual for a forma que você gosta de pronunciar quem você é, em essência, nós temos vivido, irmãos, o que Jesus Cristo espera que a gente viva. Que tipo de vida eu e você temos vivido? A Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. E quando eu olho para esse texto e penso em mim hoje, como um representante do céu, como um embaixador de Deus nessa terra, como alguém que a Bíblia diz que foi eleito, escolhido, se tornou um sacerdócio real, uma nação santa, como alguém que recebeu um chamado, um ministério nas mãos, como alguém que a Bíblia diz que recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Eu paro para pensar em mim, como eu tenho vivido, o que eu, como representante de Jesus Cristo aqui hoje, tenho buscado. O que eu tenho buscado? O apóstolo Paulo, irmãos, quando Jesus Cristo apareceu para ele, e ele ficou cego, a Bíblia conta isso lá no livro de Atos.
ele ficou isolado por alguns dias, cego. E a Bíblia diz que ele ficou orando por esses dias. E Deus enviou lá um profeta para conversar com Paulo, para conversar com Saulo. E não pense que as palavras que Deus mandou aquele profeta falar para Paulo foi que o Paulo ia ser mais próspero do que ele já era, ia ser mais abençoado do que ele já era, ia alcançar uma posição mais alta do que ele já tinha. Não. A mensagem que muitos têm falado aí hoje não foi a mensagem que o apóstolo Paulo ouviu naquele dia. A mensagem que ele ouviu foi: importa você, como um vaso escolhido meu, pague um preço caro por mim, sofra por causa do meu nome, padeça por causa do meu nome. Mas o apóstolo Paulo não disse não para Jesus Cristo, e ele aceitou. Esse mesmo homem, ao escrever uma carta a alguns irmãos lá da Galácia, ele disse: eu já estou crucificado com Cristo, com Ele, e vivo, mas não sou mais eu quem vive, é Ele quem vive aqui, é Ele. Em essência, o apóstolo Paulo estava tentando dizer: eu quero viver como se fosse Cristo vivendo, eu preciso viver como se fosse Ele vivendo aqui nessa terra ainda, como se fosse Ele caminhando, como se fosse Ele falando, como se fosse Ele trabalhando, como se fosse Ele servindo. Ele estava dizendo: eu não quero mais viver como o homem que eu era, como o homem que eu desejo ser, que eu quero ser, mas eu quero viver, eu preciso viver como se fosse Cristo vivendo através de mim. Isso quer dizer, irmãos, que se eu e você aceitamos o mesmo Cristo do apóstolo Paulo, que escreveu lá em Gálatas 2:20 esta palavra, dizendo que foi crucificado com Cristo e vive, mas não vive mais ele, porque Cristo vive nele. Jesus também vive em você, e Ele vive em mim, Ele vive em nós. E a vida que nós temos que viver tem que ser uma vida semelhante a dele, tem que ser uma vida comparada ao propósito que Ele tinha ao vir aqui, e buscarmos aquilo que interessa ao reino dEle, e buscarmos aquilo que agrada à vontade dEle, aquilo que é desejo dEle, aquilo que é prazeroso para Ele, e não para mim, e não para a minha carne. Enquanto orava, meditando nesse texto, irmãos, eu comecei a pensar nas pessoas que estavam aqui de branco, eu comecei a pensar em tantas coisas, na geração que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos hoje, uma geração que ama pouco, mas odeia muito, uma geração, irmãos, que se preocupa muito consigo mesma e se esquece do próximo. É a geração que nós vivemos hoje, é essa geração. E eu comecei a chorar, e mais ou menos tempo a dizer, agradecer a Deus: Deus, obrigado por ter nascido em meio a essa geração, e por ter escolhido pelo Senhor para viver em meio a essa geração, para tentar ser uma boa testemunha do teu nome nessa geração. Até ontem, falando do Evangelho em uma casa, nós falamos que hoje o mundo, as pessoas, você e eu, não precisa de pessoas boas, melhores. Você não precisa de pastor bom, de PhD em teologia. Você não precisa de músicos bons. Conhecemos muitos músicos bons, muitos pastores bons, pregadores de excelência. O que precisamos são de exemplos.
Porque falar bonito, pregar bonito, cantar bonito, viver uma vida de aparência bela, bonita, pode não ser, em essência, aquilo que Jesus Cristo quer que sejamos. Haja vista pela vida que eu e você buscamos, por aquilo que eu e você tentamos buscar, adquirir e conquistar. Quando se fala de busca, quando se fala de procura, quando se fala de desejo, de motivação, de conquistas, aonde está o nosso coração, irmãos? Onde estão os nossos olhos? Aonde estão os nossos desejos? Onde estão? Pessoas oraram, pagaram o preço para eu estar aqui, porque tentaram viver, em essência, o que é ser cristão. Pessoas, alguns estão morrendo em países onde existem leis severas, porque querem viver, em essência, o que é ser cristão. Porque aceitaram pregar, aceitaram falar, anunciar, porque estão preocupados com quem está morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Há alguns que ainda estão preocupados, mas muitos não estão mais. Não estão mais. Numa igreja como essa, eu faço aqui uma pergunta para mim também, e ponho uma interrogação para mim também. Será que o número de pessoas que poderiam estar aqui se batizando hoje, se eu e você trabalhássemos, vivêssemos para buscar o que interessa a Deus, não seria maior? Será? O tempo está passando, os dias são corridos, e quanto tempo da minha vida eu tenho tirado para falar do amor de Deus para alguém durante o meu dia? Quanto tempo eu tiro da minha vida para pregar, para anunciar o Evangelho, o amor de Cristo, a salvação de Cristo, para alguém que eu sei que precisa, alguém que eu sei que não tem o que eu tenho, não tem o que eu possuo, não tem a vida que eu conquistei, que Deus me deu, não tem. E o que eu tenho feito para tentar levar o Evangelho, levar o amor? O que tenho feito para que pessoas sejam alcançadas, como Zaqueu, como você foi alcançado, como eu fui alcançado? O que nós temos feito? A nossa busca, irmãos, hoje, ela é muito mais particular, egoísta. Não me sai da palavra, da mente, irmãos, uma palavra, é dura, mas ela não sai daqui, ó. Ela não sai. E é lamentável saber, irmãos, que vivemos um evangelho, vivemos como evangélico, como cristãos, apenas de hipocrisia. É assim que vivemos, é assim. Não foi por acaso que Jesus bateu de frente com os religiosos dos seus dias, porque viviam a palavra hipocrisia. É assim que fariseus, saduceus viviam nos dias em que Jesus veio ao mundo implantar a sua palavra para tentar salvar o mundo. Enquanto muitos de nós, irmãos, tentamos conquistar a posição, nos preocupamos em posição, nos preocupamos com o que um fala, o outro fala, ou deixou de falar. E existem pessoas morrendo, indo para o inferno, enquanto eu e você se preocupa com a roupa do pastor, com o que o pastor fez ou deixou de fazer, e critica esse, critica aquilo. Pessoas da nossa casa estão indo para o inferno, e eu me preocupo só com a aparência, só com o externo, visível, palpável, e me esqueço do mundo que Deus me colocou. A Bíblia diz que eu estou assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo.
é nesse lugar que eu estou morando, que eu estou vivendo, mas eu não quero habitar lá, eu saio de lá e prefiro viver aqui, e conquistar as coisas daqui, e me preocupar com as coisas daqui, e me envolver com as coisas daqui, e ser um homem que aparentemente é visto pelas pessoas daqui, por aquilo que é agradável daqui. No seu tempo de cristão, você já conseguiu conquistar alguém para Jesus Cristo? Enquanto eu ministrava uma das aulas para um aluno, eu disse para aquele aluno algumas vezes uma frase. Eu disse para aquele aluno assim: nós somos porta-voz de Deus, como dizia naquela lição de batismo. E eu disse para ele: mas como que você pode pregar o evangelho, meu irmão? Falando apenas? Só falando? Porque se você quer pregar o evangelho falando, você precisa estudar a palavra, para você pregar o evangelho falando. E eu disse para ele: mas tente pregar o evangelho, e se for necessário, use as palavras. Quantos nós temos pregado o evangelho assim? Porque quando nós abrimos a boca para tentar pregar, irmãos, muitos podem não querer aceitar aquilo que vem de nós, se nós não vivermos, não formos o exemplo, e não dermos um bom testemunho. O que você tem procurado nessa terra? Você foi eleito, você foi salvo, você foi transformado, você foi escolhido, você faz parte do povo de Deus, do reino de Deus, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então você tem um chamado, tem um propósito na sua vida, que é evangelizar e procurar o perdido para Jesus. Esse é o seu maior propósito. Eu me lembro dos primeiros dias em que eu comecei a buscar a Deus, e lá nos meus primeiros dias, nas minhas primeiras semanas, eu ouvi um chamado de Deus para mim. E naquele chamado o Senhor disse para mim: eu sou o dono do ouro e da prata. Porque eu disse para ele: Senhor, se o Senhor está me chamando para te servir, eu quero estudar, mas eu não tenho dinheiro, Jesus. Ele disse para mim: eu sou o dono do ouro e da prata. E eu disse: Senhor, se o Senhor quer me usar, eu quero ser cheio do Senhor. Ele disse para mim: a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Deus capacita eu e você, irmãos, não é para nós vivermos como homens e mulheres que querem apenas aquilo que esse mundo oferece. Não. Há um tesouro maior a ser buscado, a ser conquistado, que são almas, vidas, pessoas. Na cidade de onde eu vim, se eu mandar uma mensagem agora para alguns deles, tem um lá que vai chamar eu, sabe do quê? De paizinho. Eu não tenho filho, irmãos, mas tem um menino lá em Araçatuba que, se eu mandar uma mensagem para ele agora, ele vai chamar: boa noite, meu paizinho. A paz do Senhor, meu paizinho. Tem outro que, quando eu encontro com ele, todas as vezes que eu encontro com ele me faz chorar de alegria, porque ele diz para mim: se não fosse você, se você não tivesse insistido em mim, se você não tivesse esperado eu até 11 horas, meia-noite na minha casa, eu não estaria aqui. E quando ele fala para mim, eu choro de alegria. E eu choro muito mais de saber que ele virou um pastor.
A gente precisa aprender, irmãos, aprender a deixar o que somos, a deixar o mundo. O Evangelho é um Evangelho de renúncia. Ser cristão é ser renunciado, é abnegado, crucificado para si, para as coisas humanas, terrenas, mundanas, ainda que sejam prazerosas, ainda que sejam agradáveis, ainda que sejam boas. Ainda ontem, um irmão me ligou: Pastor Carlos, vamos num churrasco. Alex, eu fiquei com vontade de ir na sua casa, Alex, comer aquela picanha, irmão. Eu fiquei morrendo de vontade de ligar para o irmão lá do outro lado e dizer: eu não vou mais na tua casa, porque eu tenho uma coisa gostosa para fazer agora, eu vou comer carne. Mas eu sei da minha responsabilidade, irmãos. Nós temos que saber quais são as nossas responsabilidades como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Qual é a finalidade para o qual Deus te chamou? Por que Deus te chamou? Foi só para salvar você e ponto final? Não existe mais nada de interessante para você? Foi só para você saber que você tem um lugar na eternidade junto dele? Não. Ele salvou você, porque Ele quer usar você para salvar outras pessoas, para conquistar outras pessoas, para mostrar para outras pessoas que existe um Deus que abençoa, que cuida, que guarda, que liberta, que transforma. Existe um Deus que é companheiro, que é amigo, que é pai, que é Senhor, que é absoluto. Existe um Deus que completa a nossa alma, mais do que a cerveja, mais do que a prostituição, mais do que a droga, mais do que o sexo, mais do que tudo. Esse é Deus. Ele completa a minha vida, Ele completa a sua vida. Mas existem muitos vazios no mundo, muitas pessoas loucas no mundo, satisfazendo a sua vida com tudo aquilo que o mundo dá, que o diabo dá. E eu e você temos sido indiferentes. Como cristãos, nós precisamos olhar para a multidão e pensar e sentir o que Jesus sentia, compaixão. Precisamos chorar como Ele chorou diante de Jerusalém. Precisamos clamar, irmãos. Precisamos viver, precisamos se entregar. Existe um propósito de estarmos aqui hoje para ceiar. Existe um propósito. Se eu posso ceiar, é porque eu fui alcançado por Ele, para participar da comunhão com Ele e com o povo que Ele escolheu. Será que você está disposto? Será que estamos dispostos, irmãos, a viver realmente? Talvez existam alguns aqui que ainda tentam viver isso. Eu sei que tem pessoas aqui que tentam viver isso ainda. Mas muitos, infelizmente muitos de nós, irmãos, estão preocupados somente com os nossos sonhos. Estamos preocupados apenas com a nossa vida. Estamos preocupados. Quando Jesus Cristo ensinou que deveríamos sair para pregar o Evangelho. Quando Jesus Cristo ensinou que não podemos olhar para trás mais. E Ele ensinou que quando assumimos o compromisso de andar com Ele, nós acabamos de entrar num caminho muito estreito e apertado. Mas muitos de nós não queremos mais andar nesse caminho. Mas ainda queremos dizer que somos parte dele. Ainda queremos dizer que somos salvos, somos filhos, que somos servos. É muito cômodo viver, servir do jeito que eu quero. É muito cômodo. Precisamos viver e servir como se fosse Ele vivendo e servindo. Um dia Ele pegou uma bacia com água e uma toalha para ensinar aos discípulos algo profundo. E Ele um dia decidiu
aceitou ser pendurado no madeiro, também com um grande propósito. E são esses propósitos, irmãos, que nos trouxe até aqui, que trouxe eu e você até aqui. Você que ainda não entregou sua vida para Ele, que ainda não conhece Ele, não perca tempo. Não perca tempo. Abre o seu coração para o único que pode te socorrer. Abre o seu coração para o único que pode te dar o verdadeiro sentido de vida. Convide Ele para entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, como Ele entrou na casa, na vida e na família do homem chamado Zaqueu. Como Ele entrou na minha vida e na vida de muitos que estão aqui. Deixa Ele entrar na sua vida. Deixa. Deixa Deus usar você. Deixa Ele fazer de você um canal. Deixa fazer de você uma extensão dele aqui nessa terra, onde as pessoas vão olhar, se aproximar, dialogar e conversar com você, e vão se apaixonar por Ele, vão querer Deus, vão querer conhecer Deus através da sua vida, através de quem você é, de quem você tenta viver, de quem você tenta ser, e não simplesmente daquilo que você tenta pregar ou falar, mas muito mais daquilo que você tenta ser e viver. Um canal. Jesus Cristo ensinou que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se aquele grão que for cair na terra, for enterrado ali, sepultado, morrer, vai nascer uma árvore e produzir muitos frutos. E esse trigo era Ele, mas esse trigo hoje sou eu, e esse trigo é você, que está plantado no solo fértil de Deus. Mas você precisa morrer. Nós precisamos morrer, irmãos, para que Deus possa frutificar, para que Deus possa trabalhar, e para que almas possam ser abençoadas através da nossa vida. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Você que, como eu, faz parte do povo de Deus já há algum tempo, já há alguns dias. Hoje é um tempo, é um dia de refletirmos na vida que nós temos vivido, de refletirmos na busca que nós temos tido, o esforço que nós temos investido, na motivação que nós temos deixado fluir dentro de nós. Feche os seus olhos na presença dEle. É tempo de refletir, irmãos. O que eu mais tenho procurado nesses dias? O que mais existe dentro de mim como o foco, o alvo, o objetivo que tem me dado motivação para viver? Será que é a minha profissão? Será que é a minha namorada? Será que é o meu ministério? O que mais tem motivado a minha vida hoje? O que mais?
tem feito de mim um incansável corredor em busca de um propósito e de um alvo. Como cristão, como filho de Deus, você precisa saber o que é necessário buscar, o que é necessário viver. Talvez hoje você não vai ter o tempo necessário para falar todas as coisas que você precisa e deve falar com Deus. Mas eu gostaria que você levasse para a sua vida lá fora a palavra que Jesus disse quando esteve na casa de Zaqueu, e que Ele diz para mim e para você nessa noite. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ser eleito, por ser um escolhido. Muito obrigado por receber do Senhor alguns talentos. Muito obrigado por derramar dons. Muito obrigado por falar que eu sou um membro do corpo de Cristo. Muito obrigado por me chamar de nação santa, por me chamar de propriedade particular, peculiar, tua. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por me libertar, curar, transformar. Muito obrigado por me salvar. Muito obrigado por me colocar para viver assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Muito obrigado por preparar para mim um lugar. Muito obrigado por saber que o Senhor vai vir me buscar um dia. Muito obrigado por pertencer a Ti. Muito obrigado por saber que eu fui comprado, que eu fui lavado, que eu fui liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado por saber que eu fui santificado, justificado, purificado por Ti. Muito obrigado. Muito obrigado por morrer no meu lugar. Muito obrigado por pagar o preço do meu pecado. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui e que um dia ouviram o chamado do Senhor, como Zaqueu. Muito obrigado por todos que estão aqui, que um dia aceitaram o chamado do Senhor, como Saulo. Muito obrigado por todos que estão aqui, que um dia aceitaram o convite do Senhor para te seguir, como Pedro, e abandonaram os seus barcos e as suas redes. Muito obrigado, Senhor. Mas se existem aqui ainda pessoas como eu, e como muitos, ó Pai, que nessa terra ainda precisam abrir mão de alguma coisa, para viver a Tua vontade, para viver segundo o Teu propósito, para viver segundo o Teu Evangelho, e assim, Senhor, honrar a obra que o Senhor fez, e assim cumprir o propósito, objetivo para o qual o Senhor veio ao mundo morrer por nós. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Deus. Levanta-nos, ó Deus. Levanta-nos. Capacita-nos. Ajuda-nos a abrir mão. Ajuda-nos a renunciar. Ajuda-nos, ó Deus, a crucificar, a matar. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Se os nossos olhos escandalizam, nos ajude a arrancá-lo. Se as nossas mãos escandalizam, ajuda a cortá-la, Deus. Como Jesus Cristo nos ensinou, nos ajude. Que a única coisa que nos prenda, que nos atraia, que nos seduza, mais que tudo, seja o Teu Espírito, seja o Senhor, seja a Tua companhia, seja o Teu amor que constrange, o Teu amor que liberta, seja a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado,
Muito obrigado. Aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo.